Olá, meus amigos. Quando o mundo começou, ninguém estava lá para ver como foi, mas Deus decidiu nos contar e só o que podemos saber é aquilo que Deus decidiu revelar, seja pela natureza ou seja pela Bíblia, sua revelação especial. Bem-vindos ao canal Observatório 7, um canal sobre história, teologia, arqueologia, antropologia, ciências, filosofia e arte. Na verdade, nós somos um canal do YouTube focado justamente em vídeos, mas essa é uma experiência nova, onde a gente está começando um trabalho com podcast, onde você vai ouvindo a gente aí numa linguagem bem mais informal e a gente vai batendo um papo sobre uma série que propomos do livro de Gênesis. Faço aqui já um adendo dizendo a você que para você ouvir este episódio é necessário que você tenha ouvido o episódio anterior, quando a gente defendeu aí a autoria mosaica do livro de Gênesis e ensinamos para você o método de leitura atentiva do texto bíblico, que é o que nós vamos usar para fazer o estudo deste primeiro capítulo de Gênesis sob uma perspectiva teológica. Queria também fazer aqui um parênteses, porque no episódio anterior eu esqueci de mencionar algo muito importante. Eu defendi a autoridade mosaica do livro de Gênesis, mas obviamente existem trechos do livro de Gênesis que não pode ter sido Moisés que escreveu, ou pelo menos escreveu da maneira como nós temos em nossa Bíblia. Por exemplo, você tem na Bíblia ali a saída de Abraão da cidade de Ur dos Caldeus. Nós sabemos que os caldeus não existiam na época de Abraão, nem mesmo aí na cidade de Ur, que era uma cidade suméria nessa época. Ur dos Caldeus é uma referência bem tardia, mostrando que o texto foi atualizado. Não que o texto tenha sido escrito depois, mas mostra que esse texto, vindo de Moisés, foi editado. E por que foi editado? A razão é muito simples. Você, obviamente, entende que os pergaminhos, os textos, os manuscritos não sobreviveriam para sempre, não podiam ser manuseados sem se deteriorar em algum momento. Para isso, então, os escribas iam copiando esse texto. E esse texto também precisava sofrer atualizações da linguagem. Esse texto vai transpor uma imensidão aí de 1400 anos até chegar aí na época do Novo Testamento. A mesma coisa acontecia na época bíblica. Há lugares que precisavam ter uma referência atualizada. O povo judeu que estava lá em Babilônia e que estava sendo mais uma vez doutrinado, ensinado ali por Esdras, um sacerdote, que agora vai recuperar a identidade do povo e trazê-los de volta para Jerusalém. Esdras precisava ensinar todos esses textos antigos, a história de Israel para esse povo, mas ele precisava atualizar com referências que fossem compreensíveis para a sua época. Então esses textos, como Abraão saiu de Ur dos Caldeus, são atualizações do profeta Esdras, para que eles entendessem que aquela Ur que tinha ali perto de Babilônia, onde eles estavam, foi dali que o ancestral deles, Abraão, saiu. Ok? Então, só para ficar claro, eu creio na autoria de Moisés quanto ao livro de Gênesis, defendo isso, como já o fiz no episódio anterior, mas obviamente o texto que chegou até nós não é o mesmo texto escrito linha por linha, letra por letra de Moisés. Ao longo do tempo, esse texto precisou ser copiado, precisou ser atualizado e nós recebemos um texto que veio em forma última de Esdras e dos sacerdotes que estavam ali no pós-exílio. Vamos em diante então com um tema aí muito importante que nós vamos trabalhar com vocês nesse episódio, que é o capítulo 1 de Gênesis. Antes aqui, mais um parêntese para a gente poder seguir, galera, que é muito importante. São alguns pressupostos para você ouvir este podcast. Então, primeira coisa, eu não sei se eu vou conseguir terminar o capítulo 1 num único podcast. Nós vamos aqui conversando sobre o capítulo 1. Se não der, eu vou dividir. Quando eu perceber que ficou demais, eu vou dividir em 2 episódios. Mas vamos lá. Segunda coisa, esse daqui não é um comentário criacionista do capítulo 1 de Gênesis.
Se você está esperando aqui um comentário de criacionismo, explicando como é que o criacionismo explica cada situação da criação, como é que Deus fez isso, como é que Deus fez aquilo, esse não é um comentário criacionista. Eu estou aqui focado no meu pressuposto, que é uma análise teológica. E eu já expliquei no episódio anterior o que é teologia. Então, se você quiser entender a minha abordagem, volta lá no primeiro episódio. Segunda coisa, isso daqui não é um comentário como resposta à galera aí da Terra plana. Eu já defini várias vezes no canal que eu não sou terraplanista, que eu discordo veementemente do terraplanismo, me oponho a essa ideia, mas eu não vou ficar aqui perdendo tempo e respondendo detalhezinhos e perguntinhas e entrando em debate com o terraplanismo, por motivos que eu já expressei lá nos comentários do nosso canal aqui no YouTube, ok? Então não estamos interessados em discutir o formato da Terra, assim como já digo de cara que o capítulo 1 de Gênesis não tem o menor interesse em discutir o formato da Terra. Terceiro, isso aqui também não é uma resposta e muito menos um debate com o pessoal da ciência. Eu não quero aqui refutar nenhuma tese, nenhuma teoria científica e nem vou contrapor aqui, vou dizer que é mentira ou é verdade qualquer teoria da ciência. Eu estou interessado numa análise teológica para entender como Deus se revelou e o que eu posso compreender de Deus e o seu plano salvador através do capítulo 1 de Gênesis. E tem coisas maravilhosas que a gente vai entender aqui. Agora, é claro, em algum momento a gente vai abordar aqui e vai falar alguma coisa talvez sobre ciência, alguma coisa em referência a esses assuntos, mas é porque talvez seja necessário para mim e para você, que somos pessoas modernas do século XXI, temos uma mente tecnológica, talvez seja necessário para nós abordar algumas perspectivas sobre ciência ou de compreensão do universo, da vida e do cosmos. Mas esse não é o meu assunto principal aqui, eu não tenho interesse por isso. O grande interesse é entender o que é que Deus está falando para todos nós de maneira teológica neste texto, tá bom? Legal, galera, então vamos lá. A gente vai usar aqui o método Close Reading, que é um método de leitura atentiva do texto, e eu espero que você tenha lido todo o capítulo 1 e o capítulo 2 várias vezes para a gente poder utilizar o nosso método. Se você não fez isso, então não tem como você continuar o podcast. Para aí o vídeo, para aí o podcast agora, dá uma pausa aí e gasta um tempo lendo. Você vai ter que ler mais de uma vez, leia várias vezes o texto até você estar familiarizado com o texto. Uma vez que a gente já passou pelo primeiro passo, agora é o segundo passo. Vamos determinar a perícope. E para quem assistiu o episódio anterior, eu lá dei um spoiler. Eu já disse que a perícope, ou seja, onde realmente começa e onde realmente termina este texto, a gente vai começar ele, obviamente, pelo primeiro verso, que é o início aqui da própria Bíblia, mas esse texto não termina no último verso do capítulo 1. Se você leu com afinco, você percebeu que os dias da criação, ou a semana da criação, que é o tema do primeiro capítulo, eles terminam no sábado, que está descrito como 7º dia e faz parte dos 2 primeiros versos do capítulo 2. Para entender a semana da criação, para entender o capítulo 1, você tem que entender que o capítulo 1, na verdade, termina nos 2 primeiros versos do capítulo 2. Aquelas perguntas, por que tem um segundo relato no capítulo 2? Então isso é no próximo programa, que a gente vai avaliar um pouquinho mais a criação do ser humano, a existência do ser humano, o que é o ser humano, como é que Deus fez o ser humano. Isso tudo a gente vai ver no capítulo 2, e eu vou responder essas perguntas do porquê que existem 2 relatos, no capítulo 1 e outro no capítulo 2. Mas isso é para o segundo episódio. Então vamos lá, agora que a gente já entendeu onde começa e onde termina o texto, a gente vai entender e vai ler o texto em várias versões da Bíblia. Procura aí na internet ou nas Bíblias que você tem em casa, várias versões da Bíblia diferentes e leia em todas essas versões o mesmo capítulo. Eu já fiz isso e selecionei 2 versões aqui, que são as que eu vou estar usando na minha leitura pessoal, e eu até recomendo para vocês. Eu gosto muito da Nova Versão Internacional e eu gosto da Almeida Revista Atualizada. São as 2 versões que eu estou usando, ok? A Almeida Revista Atualizada é a minha versão de leitura pessoal, de devoção, e eu normalmente, quando eu vou fazer estudo mesmo da palavra, aí eu uso a NVI.
O terceiro passo, a gente está demorando um pouquinho aqui, nos próximos podcasts a gente vai partir meio que já direto. Aqui a gente está fazendo o primeiro para você pegar o jeito. No próximo passo, a gente tem que entender o contexto histórico. Então vou fazer isso só uma vez aqui nesse primeiro episódio, e ele já serve de base para todos os outros episódios que a gente vai conversar sobre o livro de Gênesis. Então qual é o contexto histórico? Primeiro, quem é o autor, onde ele vivia quando escreveu o livro de Gênesis, para quem ele escreveu esse livro de Gênesis e qual era o contexto que eles estavam vivendo. O autor do livro de Gênesis a gente já viu, defendemos no primeiro episódio, que é Moisés. Moisés é um hebreu, tem uma história extraordinária, muitíssimo conhecida, um cara que foi criado no palácio, mas a mãe dele cuidou dele, a mãe verdadeira, a mãe hebreia, cuidou dele e o amamentou e o educou até que ele tivesse idade para ser entregue. Essa idade pode ter sido aí entre 8 e 12 anos, e ele foi entregue então para a filha de Faraó, e ele cresce educado na corte do Egito, onde ele recebe uma educação egípcia, já tendo a sua base religiosa hebraica, ok? Ele cresce lá e ele fica até os 40 anos no palácio, mas depois ele tem um desentendimento, porque obviamente ele vê a situação do povo dele, chega um momento que ele quer libertar o povo dele, e aí ele acaba matando um egípcio, e acaba entrando aí num desacordo com o Egito, e ele foge para o deserto, onde ele passa 40 anos como pastor em Midian, e ele ali se casou com a filha de Jetro, que é um midianita e que é um descendente de Abraão, que adora o Deus Altíssimo, é um sacerdote midianita lá no deserto. Mas veja, o conhecimento do Deus Altíssimo, do Criador, ele está presente entre esses descendentes de Abraão que não adotaram a idolatria, e ele está presente inclusive em pagãos. A gente vai ver isso acontecendo ao longo da Bíblia. E o Deus Criador não é uma exclusividade do povo de Israel ou dos descendentes aí de Jacó. Ele é um Deus conhecido, o Criador é conhecido pelos povos, embora esses povos, muitos deles, tenham deixado de adorar esse Criador para adorar os seus ancestrais ou as forças da natureza. Então, o mundo onde Moisés nasceu e viveu é um mundo em que o Egito adora principalmente as forças da natureza ou até ancestrais, prefigurados naqueles deuses que têm corpo antropomórfico, mas muitas vezes uma cabeça zoomórfica. Eles têm às vezes o corpo de ser humano e uma cabeça de animal, mostrando aí toda uma visão arquétipa da natureza e das forças da natureza. Em outras palavras, já começa a ver aqui um contexto em que Moisés adora o Criador e os demais adoram coisas criadas, adoram forças da natureza. Isso vai ser muito importante para entender o capítulo 1 de Gênesis. Moisés, ele está vivendo 40 anos lá no deserto, criando ovelha, vendo as montanhas, vendo as estrelas à noite, maravilhado com aquela natureza, e ele recebe um chamado no deserto. Quando ele recebe esse chamado, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, e Deus se manifesta a Moisés e diz o seu nome para Moisés. E é a partir dali que a gente vai ter o tetragrama, que a gente vai ter várias pronúncias, alguns, ninguém sabe qual é a pronúncia verdadeira, alguns vão pronunciar Javé, outros Yahweh. Mas isso eu estou contando por quê? Porque é importante entender que neste texto do capítulo 1 de Gênesis, ele vai chamar Deus de Elohim, que é uma designação genérica, é simplesmente a palavra Deus na língua que eles falavam naquela época. Eles falavam uma língua cananita. Os hebreus ainda falavam uma língua cananita. O hebraico, ele se produz a partir da tradição acadiana, semita, que vem por Abraão migrando para Canaã, mas é uma língua que vai levar séculos para ser desenvolvida com Jacó e os seus ancestrais que habitaram Canaã e que falavam cananeu junto com os povos daquela região. O hebraico vai se desenvolver a partir daí. Então Moisés, ele vai ter uma interação com esses povos. Enquanto ele está vivendo entre esses povos, como é que ele vai chamar Deus? O Deus Criador. Veja que Abraão, quando conversa com Melquisedeque, se refere a Deus como El Elyon,
o Deus Altíssimo. Ele diferencia o El, Deus, que ele adora, como sendo Elion, o Senhor Altíssimo, ou seja, ele é aquele que está acima de tudo, aquele que é incriado, que tudo fez, que é o Criador, e ele está diferenciando dos outros deuses, dos outros El. O interessante aqui é que ele usa o Elohim, que é uma expressão plural para Deus, mas a construção da frase é singular. O criou Deus, o Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ele é uma construção singular. Então não cabe aqui dizer que Elohim eram vários deuses. Isso não faz nenhum sentido. O que ele está fazendo é usar a linguagem, os termos, os adjetivos que existiam na linguagem que ele tinha disponível e que ele falava para se referir a Deus. Quando você chega no capítulo 2, você vai ter um relato ali da criação, mas quem está na perspectiva agora é Deus Yahweh. E por que agora tem o nome Yahweh? Veja, Moisés não precisa ter escrito o livro de Gênesis todo de uma vez só. O capítulo 1, por exemplo, pode ser um pedaço que Moisés escreveu enquanto era pastor lá no deserto, enquanto ele admirava a grandiosidade da natureza e quis contar para seus filhos como é que era a visão dos hebreus sobre a criação do mundo. E então ele descreve o capítulo 1 com Elohim, mas quando ele tem um encontro especial com Deus e ele conhece o nome de Deus, agora ele reconta essa história com mais detalhes, porque a compreensão dele da história aumentou. Então no capítulo 2 ele vai descrever com o nome de Deus como Yahweh. E é claro que depois ele pode, em algum momento, ter editado tudo isso, e esse momento a gente vai presumir que é quando se institui o tabernáculo no deserto, porque é dito que ele escreveu seus livros e colocou do lado da Arca da Aliança e dos 10 Mandamentos. Então veja, a gente não está construindo aqui hipóteses aleatórias, imaginando. A gente está construindo hipóteses que estão baseadas no próprio texto, que combinam com o texto. Você tem um único autor, você tem diferentes maneiras de apresentar a Deus e a criação, e as pessoas elas vão ampliando sua compreensão de Deus e da teologia. O livro de Gênesis não precisa ter sido escrito numa única pegada. Ele pode ter sido escrito ao longo dos anos de Moisés. O homem viveu muito tempo. E agora que eu percebi que eu já entreguei um spoiler aí do segundo episódio, onde a gente vai diferenciar o primeiro e o segundo relato de criação que tem em Gênesis 1 e 2. Mas tudo bem, isso aqui foi importante para você entender. E até agora eu nem entrei no primeiro verso. Então você veja que nós vamos com calma explicando tudo e vamos fazer quantos programas forem necessários para ficar bem claro para vocês. Legal, gente? Então olha só, a gente tem um contexto histórico. A gente tem um homem que vive no meio da natureza, que tem um conhecimento, e quando ele volta para libertar o seu povo, ele tem que explicar Deus para esse povo, ele tem que tornar um povo que era escravo numa nação. Então ele tem que contar para esse povo quais são as origens desse povo. Ele tem que explicar que esse cara não é escravo desde sempre. Os ancestrais dele não foram escravos. Ele tem que contar de onde esse pessoal veio para que eles acreditem que eles não têm uma origem escrava, eles têm uma origem chamada por Deus para uma missão especial de apresentar Deus a todos os povos. E nesse objetivo de mostrar as origens desse povo e de convencer escravos a saírem, a darem um passo para fora da sua escravidão, a não dependerem mais do Egito, que era grandioso, que era uma nação apoteótica daqueles dias, ele vai mostrar para esse povo as suas origens. E ele vai mostrar, inclusive, a concepção de origem do cosmos para que eles larguem a ideia de origem que existia dos egípcios. E a essa altura, 400 anos de escravidão, esse povo, não só esse povo, mas Moisés, eles conheciam os mitos de criação. E agora veja, eu nunca uso aqui no canal a palavra mito no sentido de que é uma mentira. O mito era a versão artística da compreensão de mundo
que um povo tinha antes que pudesse se expressar pela filosofia, o que também não era a teologia desse povo, e o mito também não era a religião desse povo. O mito egípcio não era a religião dos egípcios. A religião deles era uma série de rituais e crenças sobre a concepção da vida, da morte, dos deuses e assim por diante. O mito ele tinha um outro papel. Num universo pré-ciência, pré-filosofia, onde eles não entendiam de outra maneira, a arte, através da poesia, expressava para eles uma compreensão de mundo. Então, a visão mitológica, a visão artística que o egípcio tinha de mundo, é que o mundo tinha começado no Nilo. O mundo tinha começado nas águas. Tudo vinha das águas. E das águas, entendendo ali o próprio rio Nilo, emergia o primeiro deus, que era uma forma solar. E ela vai ser descrito em formas solares, como Atom, depois Ra, o deus Crepe, mas são todas formas e apresentações de arquétipos do primeiro deus, que é o Sol. E o Egito tinha essa percepção do Sol como o principal deus. Isso é muito importante para você entender o capítulo 1 de Gênesis, que a gente já vai ver e já vai explicar para vocês, ok? Então, Moisés chega no Egito, tem que contrariar essa visão cósmica, essa visão de mundo dos egípcios e mostrar a própria visão de origem e de que os hebreus não são escravos. E qual é a visão do cosmos do Egito? A visão do cosmos do egípcio é que a natureza é eterna. E essa é a visão padrão que você vai encontrar em todos os povos pagãos. Lá entre os sumérios, lá entre os babilônios, lá entre os gregos, em todos os povos pagãos que adoram vários deuses, você tem uma característica comum. Normalmente, eles acreditam no universo eterno. É isso, ou então eles acreditam que existiu um Criador? O Criador, eles conhecem o Criador, inclusive o mesmo Criador, o El Elyon, que Abraão citou ali para Melquisedeque, ou então a compreensão de Criador que os israelitas têm, mas este Criador, ele fez o cosmos, o mundo, e foi embora, se desinteressou. Ele não tem nenhum interesse, ele foi embora e abandonou a criação, que ficou a cargo de deuses menores, que são as forças da natureza, ou, na visão dos pagãos, os ancestrais que morreram e se tornaram espíritos maiores, ou deuses que eles adoram. Então essa visão de mundo, ela está no Egito, ela está na Grécia, ela está na Babilônia, ela está em todo lugar. Mas existe também uma outra versão que você encontra na Grécia, no Egito, existe uma outra percepção de que o universo, os elementos do universo, eles são eternos. E qual é o primeiro elemento do universo? O primeiro elemento do universo é a água. Em todas as grandes mitologias, Babilônia, Grécia, Egito principalmente, você tem o início do universo num caos aquoso. Tem lá um caos aquoso. É uma escuridão de trevas onde as águas revoltas estão num caos. O que é um caos? Não tem nem como explicar, mas é a visão tipo de uma coisa sem um formato, num buraco sem fim. Isso aí é o caos, certo? E no meio desse caos, dessa desordem, o caos é um arquétipo para desordem, então brota deste caos, dessa água, os primeiros deuses, ou seja, brota da matéria que está desordenada os primeiros deuses. Ou seja, o que seriam os primeiros deuses na visão dos pagãos? São as forças da natureza. E os primeiros deuses são sempre forças gerais da natureza, como as águas, o céu, a terra, o solo, né? O vento. Esses são sempre os deuses primordiais. E eles criam agora até que vão surgindo novas gerações de deuses. Muito bem. Agora que você já entendeu tudo isso aí, você perceba que Moisés vem agora, Moisés não tem nenhum interesse de combater Charles Darwin, Moisés não tem nenhum interesse de combater a teoria do Big Bang, ele não está falando para o Stephen Hawking, ele não está falando para o Richard Dawkins, Moisés não está falando para mim e para você no século XXI. Você tem que ler a Bíblia
entendendo primeiramente quem é que está escrevendo e para quem ele escreveu. Moisés chega escrevendo para esse pessoal e dizendo: olha, gente, é o seguinte, eu vou contar a nossa história, como começou a nossa família, como começou o nosso povo, como começou aí os nossos ancestrais, de onde eles saíram, e eu vou contar inclusive para vocês de onde saiu todos os homens. E eu vou contar para vocês que Deus não é Deus só aqui dos egípcios, não é só o Deus da nossa tribo, não, existe um Deus que é criador de todas as coisas que vocês estão vendo. Eu vou contar agora para vocês as origens, certo? As origens. Então veja, uma das coisas mais erradas que se tem por aí é chamar as mitologias do Egito, da Babilônia, da Grécia, de mito da criação. Não, não tem mitos da criação, porque esses caras acreditavam que o universo já estava lá. Eles acreditavam que a matéria era eterna, na forma de água. Então não existe mito da criação porque nada foi criado. Eles, na visão dos pagãos, eles vão organizar o cosmos. Mas esta organização é uma origem. Então a gente deveria chamar isso de mitos de origem. Quando você olha para o Gênesis capítulo 1, é completamente diferente. Moisés chega para esses caras assim: não, gente, estão vendo aqui as areias, estão vendo a água, estão vendo o céu, estão sentindo o vento? Então, antes de tudo isso, tinha Deus. E antes de Deus? Não, Deus é o eterno. Tanto é que até hoje, como é que o judeu faz para pronunciar a palavra, o nome de Deus, quando não quer, obviamente ele não quer tomar o nome de Deus em vão. Ele chama simplesmente de o eterno. Porque eterno é aquele que não tem começo, não tem fim, sempre existiu. E essa pergunta é uma pergunta muito primária, tipo, quem criou Deus? Não. Moisés não chega explicando isso. O livro de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, não é para explicar de onde veio Deus. Ele já parte do pressuposto de que aquele que se apresentou para ele lá na sarça ardente contou para ele que ele é o eterno. E o eterno sempre existiu, e este eterno agora vai contar como é que ele criou o cosmos. Mas ele vai contar aquilo que ele quer contar. Então o que é teologia? Teologia é revelação. É o estudo daquilo que Deus contou, e ele contou só o que quis contar, o que achou que a gente precisava, e ele não contou tudo. Então a gente tem muita coisa, aliás, na compreensão moderna sobre as origens, sobre a criação do mundo, que a gente não vai entender, e muito menos vai entender pela Bíblia. Porque a Bíblia vai contar aquilo que nós precisamos saber para entender Deus e o plano salvador de Deus. Então esse aí é o nosso passo número 4, onde a gente definiu o contexto histórico. A gente entendeu como era o pensamento das pessoas que ouviram Gênesis 1 pela primeira vez. E agora a gente abandonou completamente essas discussões sobre Darwin, sobre teoria de evolução química, origem da vida, origem do cosmos, debate ciência e religião. Nós abandonamos isso completamente. Por quê? Porque nós estamos aqui na posição daqueles que estão ouvindo Moisés contar essa história. E aí a gente vai entender agora o nosso próximo passo, que depois do contexto histórico é o contexto literário. Como é que Moisés contou esta história no capítulo 1? Então existe aqui um propósito na criação. A criação, ela não vem do acaso. Também difere da visão dos mitos, das crenças de origem que os povos tinham. Por exemplo, você vai pegar ali o mito de origem da Suméria, por que é que Deus cria o ser humano? Cria o ser humano, Suméria, Babilônia, os deuses criam o ser humano porque eles não querem trabalhar construindo canais e construindo ali as plantações. Tem trabalhos que são enfadonhos. Então os deuses criam o ser humano para os trabalhos enfadonhos. O ser humano é um escravo dos deuses, certo? Você vai ter aí diferentes visões de mundo, mas elas são sempre pejorativas. O cosmos começa com guerra. Por exemplo, na visão dos gregos, o cosmos começa com uma guerra entre os olimpianos e os titãs. E disso daí vai ter a organização do cosmos por Zeus. Quando você olha para os mitos da criação do Egito, você vai ter também aí
uma organização dos elementos e diferentes versões lá no Egito sobre os mitos de origem. Mas na Bíblia, a criação ela tem um propósito. E aí a gente faz um passo aí que seria o passo seguinte de correlação de palavras, de temas e textos bíblicos dentro da própria Bíblia, porque o que é estudar a Bíblia de forma teológica? Não é pegar a opinião do fulano, do beltrano e assim e tal. A gente até pode fazer isso aí depois. Mas primeiro a gente pega a opinião da própria Bíblia. O princípio básico de estudo da Bíblia é um texto explicando outro texto. Quando você quer entender o propósito da criação, você pega, por exemplo, Isaías 45, verso 8, onde Deus vai revelar ao profeta Isaías assim, olha, que ele criou o céu e a terra, mas não criou para que estivesse vazia. Ele cria para o homem habitar. Quando você pega o próprio capítulo 1 de Gênesis e você lê o verso 28, você vai ver que Deus diz para o ser humano assim, olha, encham a terra e sujeitem a terra vai ser de vocês, eu fiz a terra para vocês, e dominem sobre a terra. Então, meu amigo, sabe aquela conversa que você ouviu dizendo assim que o mundo religioso até a Idade Média concebia o mundo como sendo Deus o foco, como sendo a religião o foco, mas de repente veio o racionalismo e ele colocou o homem no foco. Não, está completamente errado. Você quer saber quando é que o homem entrou no foco? Foi lá quando Deus revelou para Moisés, em Gênesis capítulo 1, verso 28, e ele diz assim, criei a terra para vocês. Tudo que você vai ver aí é para favorecer vocês. Tudo que tem aí é de vocês e vocês vão administrar. Então essa daqui é primeiramente uma mensagem com uma responsabilidade ecológica, em que tudo que tem nesse planeta tem que ser usado, deve ser explorado, usufruído com parcimônia, com sabedoria e sem destruir, usar de forma que preservamos e não destruímos, e não poluímos, e não acabamos com a natureza. Porque nós somos os mordomos da criação, aqueles que administram tudo o que é obra de Deus e pertence a Deus. Mas isso que é dele, ele entrega para os seus filhos, os seres humanos, e diz assim, ó, ser humano, você é o rei desta terra, você é o chefe dessa terra, você é o mordomo, e você atende somente a mim. Mas aí na terra você governa sobre os animais, sobre as plantas, sobre todas as coisas, porque eu fiz a terra para você. Quem é que está no foco aqui? Quem é que é o foco da terra? É o homem. É o homem. É o amor de Deus colocando foco no homem. Você consegue entender isso? Olha como é legal. A gente se desvencilhou daqueles debates chatíssimos sobre ciência e religião e nós estamos entendendo o que está dizendo aqui no texto. Porque naquela época de Moisés, o homem era um escravo dos deuses. Moisés está dizendo para o povo dele o seguinte, olha, meus amigos, Deus não criou a terra por acaso. Ele criou para vocês e é assim que começou. E esses aí, os egípcios, eles também são nossos irmãos. Todos nós descendemos do mesmo pai, do mesmo, o primeiro que foi criado por Deus. E aí tem um próximo passo na nossa leitura aqui para entender o capítulo 1 de Gênesis. E a gente precisa aqui compreender a estrutura literária de Gênesis. Então vamos lá. Olha só, se você começa a ler e você vê que tem 7 dias, né, os 7 dias da semana da criação, você vê que o primeiro dia tem a criação da luz. Depois a gente vai passar aqui explicando o que é essa luz, o que Deus criou em cada dia. A gente vai responder as perguntas que vocês fizeram no canal. Mas primeiro nós estamos aqui na parte estrutural do nosso estudo de leitura atentiva. E aí a gente vai identificar agora o contexto literário e a estrutura literária do texto. A estrutura literária que você vai observar aqui é que os 7 dias têm correspondências. Então, o primeiro dia da luz, ele tem uma correlação com o 4º dia, onde Deus também fala sobre luzeiros. A luz traz as coisas à nossa visão, à nossa percepção e à nossa contemplação. No 2º dia, aí a gente vai ter uma correlação com o 5º dia. Por quê? Porque no 2º dia você tem a separação entre águas e águas, você tem aí a forma da atmosfera, certo? Você tem o céu estabelecido e a água estabelecida. E no 5º dia você vai ver Deus povoando com animais o céu e os mares. O 3º dia
você tem a separação da terra, porção seca, e crescem as plantas, que vão ser o alimento e o local para viver dos animais que são criados no sexto dia, os animais terrestres, todos os animais terrestres. Então você percebe que existe uma organização aqui, uma harmonia entre primeiro e quarto, segundo e quinto, terceiro e sexto, até que por fim sobra o sétimo dia, onde se olha para trás e se admira, se avalia, se contempla, e depois a gente vai comentar um pouquinho o significado deste sétimo dia, ok? Então perceba, existe uma estrutura, essa estrutura é poética. Então você está vendo aqui que o Gênesis capítulo 1, como muitas literaturas de origem da antiguidade, ele tem uma linguagem estrutural extremamente bela e poética. Ele é poético. E eu não quero dizer com isso que, por ser uma estrutura poética, ele é menos histórico ou menos literal ou que ele não tenha acontecido. Vou dar um exemplo para você. Quando Moisés estava com o povo de Israel do outro lado do Mar Vermelho, ele fez um canto. E ele fez ali, tem o Cântico de Moisés. E ele descreve como eles venceram o Egito. E é uma poesia. Por ser uma poesia, não quer dizer que aquela poesia faça referência a uma coisa simbólica, não. Ele está lá fazendo referência a algo histórico que aconteceu, que foi a partida do povo de Israel do Egito. Então Moisés é um grande poeta. Agora, o fato dele fazer uma poesia e dessa linguagem do capítulo 1 de Gênesis ter tremendamente um teor poético, não faz desse capítulo menos histórico do que qualquer outro capítulo de histórias da Bíblia. Se formos decidir aqui de linguagem, se é histórico ou não, não vai ser por ser poético que ele é menos histórico do que qualquer outro capítulo. Perfeito? A gente já caminhou no nosso método de leitura atentiva e eu estou fazendo assim bem pausado esse primeiro para você pegar o ritmo e entender como é que nós estudamos a Bíblia com esse método de leitura atentiva. E aí depois, nos próximos capítulos, eu vou pressupor que você está sempre entendendo que eu uso esse método e aí eu vou partir direto para a explicação teológica, tá bom? Mas nesse primeiro eu estou gastando tempo dessa forma, para a gente pegar o jeito. Então, o próximo passo, agora que a gente determinou aqui o contexto literário, certo? E a gente entendeu aqui a apresentação do texto, viria a análise de palavras em todo o texto, que é o que a gente vai fazer agora de forma direta na explicação do capítulo todo, e a análise do contexto teológico, que é o que a gente vai fazer também. E, gente, eu já vi que o episódio ficou longo até aqui, e eu cheguei na metade só, então eu vou dividir em 2 episódios, e eu vou terminar esse com um link teológico para o primeiro verso do primeiro capítulo. Quando a gente olha, no princípio Deus criou os céus e a terra, você pode fazer link disso aqui com vários textos da Bíblia, mas você pode conectar isso com a própria lei de Deus, lá com os 10 mandamentos, você tem referências à criação. Você pode ter vários textos do livro de Jó que vão falar sobre a criação, lá no Apocalipse, ou você vai ter também textos no livro de Salmos que descrevem a criação e assim por diante. Mas o importante é o seguinte, é você fazer também conexões cristológicas. Quando você pega João capítulo 1, verso 1 a 3, e o apóstolo João apresenta o início do seu evangelho, ele vai começar a contar a sua perspectiva a respeito de Cristo, ele faz uma referência e faz uma conexão teológica com Gênesis capítulo 1. João vai dizer assim, no princípio era o verbo. Gênesis, Moisés disse, no princípio Deus. Então quem que é o verbo? O verbo é o mesmo que está lá no princípio. O Bereshit é uma palavra hebraica que significa o cabeça, o início. Bereshit é mais do que um momento no espaço-tempo. Ele é o próprio verbo que dá início a todas as coisas. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Já João vai dizer, no princípio era o verbo. O verbo é aquilo que é a ação de Deus, é aquele que executa os atos da divindade. E o verbo estava com Deus, diz João, o verso 1, né? Continuo lendo o verso 1 de João. E o verbo era Deus. Você já começa de cara, que não tem para onde correr. Isso aqui não tem outra forma de traduzir. Jesus é o próprio Deus. E é Ele que está lá na criação. É Ele que está lá criando
E lá você vai ter, é claro, eu sou trinitariano, me desculpe, sei que tem muita gente aqui que vem no canal e não é, mas eu sou trinitariano e eu vejo claramente Deus manifesto de forma trinitária em Gênesis capítulo 1, não por alguma pluralidade, mas porque existe uma conexão teológica com toda a Bíblia, e o apóstolo João vai me dizer que no princípio era o verbo estava lá criando, e nada do que foi feito sem ele se fez. João vai dizer assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas, estou lendo aqui o verso 1, 2 e 3 de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, qual é o foco do primeiro verso de Gênesis capítulo 1? O foco do primeiro verso de Gênesis capítulo 1, quem é o Bereshit, quem é o no princípio, quem é o princípio de todas as coisas, quem é aquele que estava lá antes de que a matéria fosse criada? É Jesus. Com o Pai, com o Espírito Santo, é o Criador do céu e da terra. Jesus Cristo é o Criador. E é isso que vai confirmar em João capítulo 1, verso 1 a 3. Quando Jesus conversou com as pessoas nos seus dias, nos dias que ele esteve caminhando sobre a terra, o que ele disse sobre a Bíblia e as Escrituras? Examinai as Escrituras para ver se elas não testificam de mim. Examine o livro de Gênesis, a gente vai, agora no próximo episódio, passar aí verso por verso, vamos entender bem os dias da criação, vamos responder as perguntas de vocês, mas a gente tem que começar entendendo quem é o autor, para quem ele escreveu e o contexto teológico geral, que é falar sobre Jesus. A Bíblia toda está preocupada em falar sobre Jesus, dizer que este que é o Criador, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá, ele se fez carne, ele habitou entre os homens e ele é o Salvador. Ok? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Um abraço e até o próximo episódio, que aí sim a gente vai explicar todo o capítulo 1 de Gênesis. Fique com Deus.